É um prazer estar aqui com vocês. Então, agradeço muito aos organizadores a oportunidade de poder estar aqui falando de um tema extremamente importante. E o porquê da importância de falar sobre ansiedade na infância? Uma publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria mostrou que os transtornos mentais na infância, eles cresceram assustadoramente nos últimos anos e que levou a um grande número de internações. Então, aqui a gente pode ver nessa tabela o quanto aumentou nos últimos 10 anos a quantidade de internação por transtornos mentais na infância, sobretudo na população de adolescentes. Então, é importante que se conheça esses transtornos mentais para que se possa agir e melhorar a qualidade de vida e tratar nossas crianças e adolescentes. Então, o transtorno mental na infância, ele tem algumas particularidades. E a sua presença vai trazer alguns problemas maiores, alguns problemas mais amplos do que o que acontece no transtorno mental do adulto. Um desses problemas é o atraso no diagnóstico. Então, habitualmente não se pensa em uma ansiedade, uma depressão em uma criança. Então, a gente tem que sim começar a pensar. E por que não se pensa? Primeiro, a família aceitar um transtorno mental é complicado. E segundo, a criança manifestar esse transtorno. As habilidades linguísticas, o desenvolvimento cognitivo da criança pode não permitir que ele demonstre esse problema que ele está passando. Na grande maioria das vezes, não permite que ele demonstre. Então, o diagnóstico, não o diagnóstico, mas levantar o problema vai depender da percepção dos cuidadores. E, nesse sentido, a escola tem um papel muito importante em verificar, em identificar alterações de comportamento na criança, que vai chamar a atenção para a família. E outro problema é a pouca habilidade do profissional de saúde mesmo, a pouca habilidade do pediatra em lidar com essa situação, em reconhecer essa situação e dar o encaminhamento necessário. Quando a gente consegue fazer o diagnóstico, muitas vezes um diagnóstico um pouco mais tardio, aí a gente impacta na dificuldade do tratamento. Então, são poucos os serviços existentes no nosso país para tratar a saúde mental de crianças. Isso não é um problema só nosso. Esse estudo feito ano passado na Austrália mostrou, além do aumento da ansiedade na população infantil, entre crianças e adolescentes, as crianças e os adolescentes que vivem em locais mais remotos têm uma dificuldade maior de tratar. Então, você imagina, num país desenvolvido, já é difícil tratar a ansiedade. No nosso país, até mesmo em grandes centros, fica difícil de tratar essa ansiedade. Então, é um problema. Os transtornos mentais não são ansiedade, né, gente? Os transtornos mentais, eles podem ter um diagnóstico mais tardio e nós temos uma certa dificuldade no encaminhamento desses pacientes. E quais as repercussões dos transtornos mentais na infância? Vão trazer prejuízos para o funcionamento global da criança. É uma criança que pode se isolar, é uma criança que pode não querer ir para a escola. Então, isso vai trazer um comprometimento no seu desenvolvimento. Quanto mais precoce o transtorno mental, mais comprometimento vai acontecer no desenvolvimento da criança. A gente sabe que existe um risco muito grande de uma criança com transtorno mental, uma criança com doença mental, tornar-se um adulto com doença mental. E esses problemas mentais na criança aumentam muito o risco de outras comorbidades, de associação de outros problemas. Então, tanto na infância quanto na fase adulta. A não ida para a escola por conta de adoecimentos vai repercutir em um menor número de anos estudados, que no futuro vai repercutir no trabalho, na possibilidade de trabalho, principalmente quando acontece na adolescência. Então, a gente tem os problemas relacionados ao uso de álcool, ao uso de droga, que vai repercutir na vida do adolescente e também quando esse adolescente tornar-se um adulto. A incidência dos transtornos mentais na infância, olhe como é alto, gente. Entre 10% a 20% da população infantil, a população de crianças e adolescentes, pode ter uma doença mental na sua vida. E os problemas mentais mais comuns são os transtornos invasivos do desenvolvimento, os transtornos do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de ansiedade e depressão. E por que a nossa criança tem um transtorno mental? Então, são fatores neurobiológicos e agindo em uma base genética predisponente associada aos fatores ambientais e psicológicos. Então,
para que se tenha um transtorno mental, tem que ter uma base genética. Ainda não se conhece, não tem um gene específico. É muito complexa a base genética da ansiedade, dos transtornos mentais. Mas sabemos que tem implicação genética agindo com neurotransmissores agindo nesse cérebrozinho, desencadeados, engatilhados por fatores ambientais e psicológicos. E quais esses fatores ambientais que podem estar agindo na gênese desse transtorno mental na infância? Quanto maior o número de membros daquela família, quanto maior o número de filhos, quanto mais pessoas vivem em um ambiente, em uma família, maior o risco dessa criança desenvolver um transtorno mental. A renda, baixa renda está mais relacionado a transtorno mental. Transtorno ansioso ou depressivo na família. Nível de relação mãe e filho. É sabido que o aleitamento materno promove uma relação mais adequada entre a mãe e filho, agrega mais esse binômio e reduz o risco de transtornos mentais, tanto na mãe quanto na criança. Então, o fator protetor, um fator ambiental protetor é o aleitamento materno, em função do vínculo que esse aleitamento gera entre a mãe e o filho. Experiências traumáticas também é um fator importante, é um fator ambiental importante na gênese da doença mental na criança. Dentre todos esses, o transtorno ansioso ou depressivo na família tem um papel muito importante. Famílias cujo um dos pais, ou pai ou a mãe, tem uma doença mental, tem uma possibilidade maior de gerar um filho com doença mental, daquele filho ter uma doença mental. Isso é o que mostra esse estudo, publicado também no ano passado. Ele nos mostra a incidência dos transtornos mentais na infância e que mostrou que quanto maior que a incidência aumenta na adolescência se existe doença mental em um dos pais. Então, a gente precisa tratar a família, precisa acompanhar essa família para que essa doença mental de um dos cuidadores, de um dos pais, esteja controlada, seja tratada, para diminuir a possibilidade da criança também ter uma doença mental. E quando a gente tem um pai ansioso, uma mãe ansiosa, além do risco maior dessa criança ter ansiedade, a gente tem uma percepção diferente dos sintomas ansiosos na criança. Então, para aquela família que é ansiosa, que é depressiva, ela tende também a valorizar o sintoma daquela criança. E a criança fica escutando isso o tempo inteiro. E onde é que o pediatra vem agir, né, gente? É uma pediatra falando sobre transtornos de ansiedade na infância. Não seria um psicólogo, um psiquiatra que deveria estar falando? Então, a gente está aqui para chamar a atenção dos profissionais de saúde para a doença mental na família. Então, na criança, desculpe. Então, o pediatra é aquele profissional que está próximo da família e que acompanha aquela criança. Então, o profissional que melhor conhece a criança é o pediatra. Ele vê a criança nascer, ele acompanha a criança em todas as fases da vida. Então, ele vai ter uma percepção das mudanças de comportamento, na identificação de fatores, de sinais e sintomas patológicos para aquela criança. Ele está acompanhando o desenvolvimento da criança. Então, ele consegue diagnosticar de forma mais precoce desvios do desenvolvimento, mudanças no desenvolvimento da criança. E por estar mais próximo daquela família, ele vai ter uma condição melhor de chegar para aquela família e levantar a possibilidade e procurar ajuda junto com aquela família. Então, gente, o que esse estudo da OMS de 2018 mostrou para a gente que o Brasil tem as crianças mais ansiosas do mundo, que o país mais ansioso do mundo é o Brasil. Então, daí a importância da gente estudar a ansiedade na infância. Que até 3% da população infantil no Brasil, cerca de 8 milhões de crianças e adolescentes, têm ansiedade. Então, é uma doença que precisa ser conhecida, é uma doença que precisa ser, cujo conhecimento precisa ser disseminado. E o que é a ansiedade na infância? Então, são sintomas exacerbados determinados por um estímulo ansiogênico que podem ter manifestações somáticas, náuseas, vômitos, diarreia, sudorese, palpitação, tremores, e que vem também com manifestações psíquicas, uma dificuldade de dormir, uma criança insegura, uma criança irritada, uma criança desconfortável. Então, são
estímulos ansiogênicos, desencadeando manifestações exageradas, repetidas e constantes. E que esse estado patológico deve interferir na qualidade de vida, no conforto emocional e no desempenho da criança e do adolescente, na vidinha social, na vidinha acadêmica, na vidinha escolar. Então, ansiedade todo mundo tem, angústia todo mundo tem. Então, quando eu fui convidada para dar essa aula, eu fiquei extremamente ansiosa. Mas essa ansiedade, essa minha preocupação, levou a um lado positivo. Eu fui estudar mais ansiedade. Eu me preparei para preparar essa aula, para dar essa aula. Então, essa ansiedade que esse convite me causou, para mim foi bom. Mas quando aquela ansiedade passa a causar sintomas desagradáveis, desconfortáveis, e que interfere na qualidade de vida dessa criança, então aí ou dessa pessoa, aí a gente já acende o sinal de alerta, não é isso, gente? E quais os transtornos ansiosos que nós temos na infância? Então, a gente classifica, de acordo com o DSM-5, os transtornos de ansiedade em ansiedade de separação, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, fobias específicas, o mutismo seletivo e o transtorno do pânico. Então, para nós darmos diagnósticos de cada um desses subtipos, de cada uma dessa divisão, a gente se baseia no DSM-5. O DSM-5 tem os critérios, como eu disse, não é só ter o sintoma, tem que ter o sintoma, tem que ter o sinal e tem que ter prejuízos na vidinha da criança. Então, quando a gente suspeita diante daquele quadro que a criança chegou, a gente vai lá no DSM-5, ver se preenche os critérios determinados para a gente fechar esse diagnóstico, ou afastar o diagnóstico, ou afastar naquele momento e continuar acompanhando aquela criança que a gente levantou a suspeita, que o professor levantou a suspeita, que a família levantou a suspeita. E a gente sabe que os transtornos mentais podem vir associados. Então, que se metade das nossas crianças ansiosas, em algum momento da sua vida, também terá um episódio depressivo. Então, quando a gente dá um diagnóstico de um transtorno mental, vamos acender o alerta, vamos ficar de olho para prováveis associações. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um subtipo desse transtorno ansioso na infância. Então, o transtorno de ansiedade por separação é aquela criança que sofre exageradamente, que se angustia exageradamente, quando pensa ou quando acontece o afastamento de um dos seus cuidadores, de um pai. Às vezes não é um pai, às vezes é uma babá, às vezes é uma professora, algum amiguinho muito íntimo, muito querido, que aquele afastamento, ou a possibilidade do afastamento, ele pensar no afastamento gera uma angústia muito grande para ele, um sofrimento muito intenso e que vai causar prejuízos na vidinha dele. Não tem predileção por sexo, o transtorno de ansiedade da separação tanto acomete meninos como acomete meninas. Então, a gente levantou a suspeita, vamos lá no DSM-5, o DSM-5 traz 8 critérios para que a gente possa pensar nessa possibilidade de transtorno de ansiedade da separação. Se a criança tiver 3 ou mais desses critérios, fazemos o diagnóstico da ATASA. Deu para entender como é que a gente faz? A gente suspeita e vai lá no nosso DSM-5. Algumas vezes, quando a gente trabalha com diagnóstico por critério, a gente não consegue fechar esses critérios, mas tem uma alta suspeição. Nós temos uma alta suspeição, nós, enquanto pediatras, temos uma alta suspeição, mas não fecha o critério que está lá no DSM-5, é importante que a gente peça ajuda, que a gente converse com o psicólogo, que a gente converse com o psiquiatra, para que juntos a gente possa, sim, afastar ou confirmar, mesmo não preenchendo o critério. Outro tipo de transtorno ansioso é o transtorno da ansiedade generalizada. É aquela criança que tem medos e preocupações exacerbadas, que não tem racionalidade em relação a várias situações. Então, do nada, aquela criança começa a pensar na morte. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Do nada. Não é normal uma criança estar pensando na morte, ou na morte de uma família, de um familiar. Então, meu pai pode morrer, minha mãe pode morrer, eu não quero que meu pai saia de casa, eu não quero que minha mãe saia de casa, porque aquilo ali pode acontecer. E essa situação gera uma angústia muito grande para ele. A TAG é o transtorno mais prevalente na infância. Não tem predileção por sexo. Então, habitualmente, a criança tem múltiplos medos, sintomas variados daquele medo, sinais variados, manifestações psíquicas ou manifestações orgânicas, manifestações somáticas, e que geralmente tem associações de medo. Então, é o que mais acontece, é o que a gente tem que estar bem alerta,
para fechar esse diagnóstico. Da mesma forma que o transtorno de ansiedade de separação, a gente vai lá no DSM-5 e vê se a gente consegue fechar esse diagnóstico. E o transtorno do pânico? O transtorno do pânico, como essa figurinha mostra para a gente, é o transtorno que mais afeta os adolescentes, e que também manifesta-se muito mais na adolescência, e meninas. Meninas tendem a ter mais síndrome de pânico do que os meninos. Felizmente, não tem uma incidência tão alta, uma prevalência tão alta. Menos de 1% da população infantil tem síndrome de pânico. Mas é aquela manifestação, aquele tipo de ansiedade que habitualmente nos confunde em relação a outras patologias e que algumas vezes leva a criança à urgência. Então, o transtorno do pânico, o ataque de pânico numa criança, tem uma manifestação muito mais exacerbada do que no adulto. Então, a criança grita, a criança chora, a criança sofre, manifesta verbalmente aquele sofrimento e você não consegue achar um substrato para aquele sofrimento daquela criança. Então, a criança chega gritando na urgência, chorando, queixando-se de dor na barriga, queixando-se de falta de ar. A criança, geralmente não, o adolescente, queixando de dor no peito. Então, é aquele que você tem que ver com cuidado, afastar causas orgânicas, conversar muito bem com a família. Já é um adolescente, ele vai saber manifestar aquele sofrimento que ele está sentindo, para que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial. É uma doença orgânica, é uma doença psíquica. E a fobia social? A fobia social, algumas vezes confundidas com a timidez, o tímido sofre, mas ele vai lá e faz. O fóbico não. E a fobia social é aquele medo do julgamento, aquele achar que toda vez que eu for ficar diante de uma plateia, diante de uma situação, eu vou ser humilhado, todo mundo vai estar olhando para mim ali e me julgando. Então, é o medo da avaliação dos outros. Ocorre principalmente no final da adolescência, mas a gente vê a fobia social em crianças também. Então, é aquela criança que não faz uma leitura numa missa, em um culto, de jeito nenhum. Que é um sofrimento muito grande, ela não consegue ir para frente da sala e ler um poema e fazer uma apresentação. Se tem uma apresentação na escolinha, ele vai ficar lá atrás para que o público veja muito pouco ele, ou não vai. E a fobia social, ela pode se manifestar através de sintomas. Então, é aquela criança que no dia da apresentação do balé acorda com dor na barriga. Minha mãe, eu tô com dor na barriga, eu tô com dor na barriga. Na verdade, aquela manifestação, aquela queixa da dor na barriga, aquela queixa de uma dor de cabeça, é o medo de enfrentar o público, o medo de ser julgado, que está causando aquele sofrimento tão intenso que está se manifestando através de uma dor. Então, a gente pensa na fobia social não só quando a criança começa a suar, começa a congelar, o congelamento, não sair do lugar. Isso aí também é uma manifestação da fobia social. Pode ser trabalhada, pode ser melhorada, mas jamais vai ser imposto que a criança se submeta àquela situação que para ela é extremamente constrangedora, vexatória e que vai causar um sofrimento. Então, a gente vai encaminhar para o tratamento e vai melhorar se for feito o tratamento adequado. E nós temos as fobias específicas. São medos específicos relacionados a determinados objetos, determinadas situações. Gente, todos nós temos medos relacionados às situações, mas é um medo que a gente controla, que não gera o sofrimento. Então, criança tem medo de agulha, não tem? Criança tem medo de injeção, criança não gosta de pediatra, mas com conversa, com jeitinho, a gente vai lá e consegue. Quando aquele medo causa um sofrimento exagerado, aquele medo persiste, então a criança cresce e continua com o pavor de tirar sangue, com o pavor de ir ao pediatra, de ir ao médico, que não entra no avião, que se vê um cachorro, vai pular para outra rua, não entra no elevador junto com o cachorro, medo de palhaço, medo de água. Então, são medos específicos que se prolongam, que não melhoram com o crescimento da criança e que geram muito sofrimento para eles. Então, essa fobia precisa ser tratada. Tudo que gera muita angústia, que afeta o comportamento, eu não vou para a festinha do meu coleguinha porque tem palhaço. A criança ama a festa, mas se é o fato dele pensar que tem o palhaço, isso já faz com que ele não queira ir para a festinha do coleguinha, então aí já é um problema, precisa ser tratado. E as meninas têm mais fobias específicas do que os meninos. Como é que a gente vai fazer a avaliação? Então, como é que a gente vai pensar, avaliar?
Então, história detalhada sobre o início dos sintomas. Quando é uma criança que você já conhece, fica menos difícil a gente pensar nessa possibilidade. Porque junto com a família, você percebe as alterações de comportamento daquela criança. Então, conversar. Como começou? Como é que está evoluindo? Então, às vezes, é um medo normal, uma fobia específica normal para aquela idade. Uma criança de 2 anos, de 1 ano e pouco, tomou, com 1 ano e 3 meses, foi no posto de saúde, tomou 4 furadas na coxinha. Quando ela chega para fazer a consulta de 1 ano e 3 meses depois da vacina, ela vai chegar apavorada, se agarrando na mãe, não deixa a gente examinar. Mas quando ela chega com 2, 3 anos, ela já deixa a gente examinar, porque a gente conversa, a gente mostra o que vai fazer. Então, aquele medo passou. Foi um medo transitório. Mas ela chega com 5, 6, 7 anos, com pavor, agarrada no pescoço da mãe. Quando a mãe fala que vai para o pediatra, ela já fica naquela angústia, já começa a chorar, já não quer sair de casa. Então, isso aí já não é normal. Eu falo pediatra, gente, mas qualquer situação que gere esse tipo de medo, que se prolongue, que seja exagerado, incompatível com aquela faixa etária. Ver o que é que desencadeia, conversar com a família e ver o que é que desencadeia aquele sintoma, aquele sinal. Acompanhar o desenvolvimento da criança. É uma criança que estava bem e que, de repente, não quer sair de casa, de repente, não quer ir para a escola. Então, ver o que foi que levou isso aí. Conhecer a dinâmica familiar. Conhecer o tipo de apego daquela família, daquele pai, daquela mãe com a criança. O relacionamento daquela criança com os irmãos. E conhecer o temperamento da criança, que aí você consegue diagnosticar mudanças no temperamento. Os estilos de cuidados parentais, isso aí é muito importante. A preocupação exagerada, a negligência também. Então, vamos ver qual é aquele tipo de cuidado, como é que aquela família se comporta em relação ao cuidado com aquela criança. E hoje é uma situação muito importante que a gente não pode deixar de perguntar na nossa anamnese, é o tempo de exposição à tela daquela criança, até mesmo em lactentes. Crianças menores de 1 ano, a gente já tem que começar a perguntar e a observar o tempo de exposição passiva. Quanto tempo aquela criança fica na frente da televisão, do tablet, do computador, quanto tempo ela fica no videogame, as mídias sociais que essas crianças utilizam. Então, os transtornos mentais, os transtornos de ansiedade, a agressividade, a impulsividade, o isolamento social, tem aumentado muito decorrente do uso excessivo de tela. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem vários documentos sobre o uso saudável da tela, inclusive agora, em período de pandemia, sobre a tela como aliada, a tecnologia como aliado, mas a tecnologia como indutor de problemas mentais na criança e de problemas na família. Então, hoje é muito comum a criança chegar no consultório, começar a chorar porque não quer fazer o exame físico e o consolo ser a Peppa Pig, a Marcha Urso. Então, o consolo da criança tem que ser o colo da mãe, tem que ser o colo do pai, tem que ser o carinho do profissional. Então, a gente tem que conversar, colocar no colo, esperar o tempo dela e não colocar lá diante de uma tela, passivamente, para que ela ali acalme. Não, nós é que temos que acalmar nossas crianças. Brinquedo de criança é quebra-cabeça, é sentar com um adulto supervisionando, com adulto junto, adulto sentar para conversar com a criança, para interagir com a criança. É isso que vai fazer com que a criança se desenvolva. É isso que vai fazer com que a criança aprenda a socializar. Então, às vezes, os pais acham que o meu bebê está na frente de uma tela, ele só tem 2 anos, ele já fala várias palavrinhas, várias cores em inglês. Aprender por repetição não é a melhor forma de aprendizagem. Ele tem que aprender com a interação, com o pai ensinando, mostrando, não é no automático que se aprende. É com amor, é com emoção, é com participação. Então, hoje as mídias sociais e o tempo excessivo de tela passiva é um grande fator desencadeante de problema mental na criança. Outra coisa importante é o diagnóstico diferencial. Então, a gente vai atrás de sintomas atípicos. Então, a criança que chega, que tem uma história de que tem a síndrome de pânico, que de vez em quando tem um ataque do pânico, mas que chega inconsciente. Então, com perda de consciência. Que chega claudicando, que chega com uma alteração de marcha,
que de repente que tinha o controle esfincteriano, era uma criança que já não fazia mais xixi na cama e que de repente começou a fazer xixi na cama. Pode ser uma manifestação de um transtorno mental? Pode, mas pode ser uma manifestação de uma doença orgânica. Então, procurar sinais que podem ser manifestações de doenças orgânicas. E daí, pensar em diagnóstico diferencial. Não vamos fechar de cara, não vamos rotular e não investigar outras coisas. Então, a gente tem que fazer a busca de sinais e sintomas atípicos para identificarmos situações que não são psiquiátricas, que são orgânicas, ou situações psiquiátricas outras. É uma ansiedade associada a um toque? É uma ansiedade associada à depressão? É uma ansiedade e um TDAH? Então, a gente tem que ir atrás de outras situações associadas também, porque não é incomum a associação de doenças mentais. E quanto maior a criança, ou escolar, o adolescente, a gente tem que pensar no uso ou na abstinência de substâncias, que é aqueles sinais, aqueles sintomas, aquela taquicardia, aquela sudorese, pode ser uma abstinência de alguma substância ou manifestação de abusos também. Então, vamos ficar de olho para não ficar muito fechado no transtorno mental e não diagnosticar outras doenças, ou fechar só na ansiedade e não diagnosticar outros estados patológicos psíquicos que aquela criança possa estar passando. Como é que se trata? Então, como eu conversei com vocês, o pediatra é uma ponte. O pediatra, ele vai ser um apoio do psiquiatra e do psicólogo para o tratamento daquela ansiedade ou outro transtorno mental que a criança venha a ter. Então, a gente é a linha de frente, é quem primeiro pega a criança, é quem primeiro pensa no diagnóstico, mas nós não somos peça principal no tratamento. No tratamento, o pediatra é um coadjuvante. Ele vai estar ali como suporte, como apoio para a criança, para a família, para o psiquiatra e para o psicólogo. Então, nós participamos do tratamento, mas como um suporte. Então, o tratamento da doença mental, da ansiedade na criança, ela parte de um tripé: pediatra, psiquiatra e psicólogo. Claro, com a família, com a escola ali ajudando. Então, quando a gente trata uma criança ansiosa, a gente tem que tratar a família, a gente precisa do apoio da família. A escola é um grande aliado também. A rede, as crianças, os amiguinhos podem ser aliados no tratamento daquela criança também. O tratamento, ele tem a parte não medicamentosa e a medicamentosa. Precisamos tirar esse estigma de que doença mental não precisa de remédio, ou que o transtorno mental só vai ser tratado com remédio. Não, gente. O transtorno mental da criança, a gente precisa da terapia cognitivo-comportamental, da psicoterapia, e podemos precisar da medicação. E caso seja necessário usar a medicação, a gente tem que mostrar àquela família a necessidade. É uma doença crônica, tratável, controlável, mas que precisa ser bem tratada pelo profissional que vai fazer o tratamento adequado. É o psiquiatra que vai medicar aquela criança. Eu, enquanto pediatra, posso medicar? Posso. Se é uma criança que tem um transtorno ansioso grave e que eu estou no serviço, que eu não vou conseguir que aquela criança na próxima semana tenha uma consulta com o psiquiatra, então eu posso sim começar um antidepressivo, um ansiolítico para aquela criança, até ela chegar lá no psiquiatra. Mas isso em situações de gravidade, ou situações que já está fazendo a terapia com o psicólogo, ainda não conseguiu a consulta com o psiquiatra, e a gente vai prescrever até chegar no psiquiatra. Não somos nós que vamos cuidar do tratamento medicamentoso, não. Nós vamos auxiliar no tratamento, mas quem vai indicar, ou caso você indique, quem vai dizer se vai ser mantido, por quanto tempo vai ser mantido, é o nosso colega psiquiatra. E a gente não pode deixar de falar dos transtornos ansiosos na infância em tempos de pandemia. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente atípica, que está se prolongando muito, e isso tem afetado, sim, a saúde mental das famílias e das crianças. Então, isso é fato, nós temos várias publicações mostrando que os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, as ideações suicidas aumentaram muito em tempo de pandemia. A gente está vivendo situações de altos e baixos, tem dias que a gente está muito bem, confortável, tem dias que nós estamos péssimos. Então, isso acontece com a criança também. Então,
Então, o isolamento social alterou completamente a rotina das nossas crianças. Eles não vão mais para a escola, eles não brincam com os amiguinhos, eles não passam o dia na casa do avô, eles não recebem os priminhos. Então, é uma rotina completamente diferente, que vai impactar na saúde mental dessa criança. Uma família que está dentro de casa, uma família que está tendo interações que antes não tinha. Nós sabemos que a violência doméstica aumentou muito também no tempo de pandemia, e a criança não está imune a essa violência. Então, não é só a mulher que sofre violência, a criança sofre violência também. Então, essa situação aumenta muito o risco de transtorno mental nessa criança. Associado a esse isolamento, ao distanciamento, ao maior tempo de ficar em casa. Ficar em casa com pai e mãe pode ser maravilhoso, mas pode ser um sofrimento muito grande. Um pai que bebe, uma mãe que não liga para a criança. Então, isso aí pode causar muito sofrimento para aquela criança. Então, a gente tem que tentar auxiliar aquela família a cuidar da saúde mental dessa criança. Outra coisa que a gente está vendo, paralelo ao isolamento, é que a criança está vendo adoecimentos. Pai e mãe que adoeceu, a própria criança pode ter adoecido. Pessoas queridas hospitalizando, o medo iminente da morte e até mesmo a situação de convivência com parentes, com amigos que faleceram. Então, isso vai ter repercussão, sim, na saúde mental. Então, a nossa criança, nesse tempo de pandemia, precisa ser cada vez mais apoiada. Os profissionais de saúde, a família tem que ter suporte para apoiar essas nossas crianças e minimizar o risco do sofrimento psíquico se transformar em uma doença mental, em uma ansiedade, em uma depressão. Então, era isso, gente, que eu tinha para conversar com vocês. Aqui está meu telefone, aqui está o meu e-mail. São novos tempos que nós estamos vivendo, então, infelizmente, eu não estou olhando para a plateia, mas estou disponível para perguntas, para questionamentos. Está aqui, podem ficar à vontade, me passar um e-mail, me ligar. Se tiver alguma dúvida em relação à aula, eu estarei à disposição de todos vocês.